crianças! Vamos abrir o livro Apps de Língua Portuguesa, 5º ano, página 224. E boa sorte na aula de hoje! Conto de adivinhação. 3 mercadorias muito estranhas. Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisa atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. A garotada das aldeias situadas em margens opostas sentou-se no chão barrento, na maior algazarra, para ver como o rabugento conseguiria transpor a perigosa correnteza. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. Se deixar a cabra com inhame, disse um dos meninos, a esfomeada come tudo. Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. Irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados. Vocês não aprenderam, de acordo com a nossa tradição a respeitar os idosos? Em vez de ficarem criticando, por que não me ajudam? O que vocês fariam se estivessem em meu lugar? Lembrem-se, argumentou citando um antigo provérbio. Quem é velho já foi jovem. As palavras do ancião, na mesma hora, deixaram a meninada em silêncio. O homem não desistiu, e como não queria perder nada, pôs-se a pensar, agachado à beira da água lamacenta. No entanto, por mais que quebrasse a cabeça, não encontrava uma solução. Antes de saber o final da história, você seria capaz de resolver a questão? Pause o vídeo. Reveja a história até aqui novamente. Se não conseguir, vá para a página seguinte. O aldeão, desesperado, recorreu a um lavrador de cabelo grisalho, montado em um burrico, a caminho de um mercado distante dali. Primeiro, disse o homem, depois de coçar a cabeça por um instante, você tem de remar com a cabra para outra margem e deixar o leopardo com o saco de inhame. Esse animal, como todos sabem, não gosta de comer raízes. Depois, continuou, atravesse para cá e carregue o saco de inhame para lá. Ao voltar, traga a cabra com você. E, para completar a travessia, arrematou. Leve o leopardo e em seguida retorne para buscar a cabra. Foi assim, finalmente, que o camponês atravessou o rio. De acordo com o ditado africano, ninguém deve rir de um velho. Rogério Andrade Barbosa, 3 contos africanos de adivinhação. São Paulo. Paulinas, 2009, páginas 13 a 17. Agora que já recordamos a história do camponês, vamos à prática de oralidade. Conversa em jogo. Respeito aos idosos. O camponês da história disse aos meninos: vocês não aprenderam de acordo com a nossa tradição a respeitar os idosos?
Essas palavras deixaram as crianças em silêncio. Converse com os colegas. Nós também temos essa tradição? E aí, qual é a opinião de vocês? Vocês acham que aqui no nosso país nós temos essa tradição de respeitar os idosos? Eu creio que sim. Muitas famílias, a gente vê os nossos pais respeitando os nossos avós, e nós aprendemos também a respeitá-los, porque eles já viveram bastante e sabem de muitas coisas. Isso é muito importante, crianças. Você sabe que na Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra, porque o Senhor teu Deus te dá. Então, aquelas pessoas que honram, que respeitam as pessoas mais velhas, os pais, os avós, elas vão ter vida mais longa. Isso é muito importante. Então, a minha resposta, a minha opinião é essa, que aqui sim, no Brasil, nós temos essa tradição de respeitar os idosos e de ouvi-los, porque eles são pessoas muito sábias. Em sua opinião, onde vivemos existe realmente respeito aos idosos? Bem, na minha opinião, respeito, aqui nós temos uma lei do Estatuto do Idoso que diz assim: nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atento aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Bem, se existe essa lei, é porque existe o desrespeito. Assim como tem muitas famílias que respeitam seus idosos, infelizmente existem pessoas que não têm esse mesmo respeito com eles, Por esse motivo que existem essas leis. É muito importante nós respeitarmos as pessoas que a gente ama, nossa família. O respeito, ele não envelhece. E sabe que no dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Imagine, se existe esse dia, é porque, infelizmente, algumas pessoas fazem violência contra os idosos. Isso é muito triste. Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. É muito importante, nós aprendemos isso desde pequeno, que é importante nós darmos valor às pessoas mais velhas, porque elas com certeza sabem muito mais sobre a vida do que nós, porque elas viveram muito mais. O que pode ser feito para que haja respeito com os mais velhos? Vou deixar aqui algumas dicas para você. Oferecendo ajuda a um idoso. Se ele estiver precisando de ajuda, é porque é comum que os idosos precisem de ajuda com tarefas cotidianas, incluindo coisas como ler as correspondências e cuidar da casa. Em alguns casos, é preciso oferecer cuidado constante por conta de problemas de saúde. Então, comece deixando claro que gostaria de oferecer seu apoio e a sua ajuda. Criando uma conexão com o idoso, você pode também visitá-lo. Visite-o. Lembre-se de que a vida dos idosos costuma ser solitária, principalmente quando não tem mais um parceiro amoroso ou uma família por perto. É possível que o seu avô ou bisavô não receba muitas pessoas, portanto, tente visitá-lo sempre que possível. Vá com calma e lembre-se que os idosos, eles processam as coisas de forma mais lenta. Talvez seja preciso repetir o que diz ou falar mais devagarinho para ser compreendido, mas tente não se abalar. Não demonstre impaciência com eles. E entenda que ele está fazendo o possível para acompanhar o seu raciocínio. Seja uma pessoa educada, por isso costuma ser algo valorizado pelos idosos. Seu avô ou bisavô provavelmente espera que as pessoas falem de certo modo. Na presença dele, não use gírias ou fale da forma com a qual você fala com seus amigos. Converse sobre a vida dele. A melhor forma de demonstrar respeito pelo idoso é perguntar sobre a vida dele, pois isso demonstra que você tem interesse nele e respeita a vida que ele levou. Deixe claro que tem muito a aprender com ele.
Faça o possível para aceitar as diferenças de geração. Essa não é a tarefa muito fácil, mas é preciso ter em mente que as expectativas e as normas culturais vão evoluindo com o tempo. Coisas que parecem completamente normais e aceitáveis para você podem ser inaceitáveis para alguém de 2 gerações passadas e vice-versa. Comemorem as conquistas e os passos de vocês. Em determinadas culturas, chegar a determinadas idades é algo que é comemorado com festonas. Portanto, marque datas-chave da vida do idoso em questão, como os 60 anos, 70 anos. Lembre-se de celebrar o fato de que ele ainda vive de forma ativa e comemorar, os acontecimentos da vida dele. Tá aí, crianças, algumas dicas que eu dei para vocês cuidarem com carinho do idoso na sua casa. E não se esqueça que o idoso já foi jovem e ele já passou por experiências parecidas com as suas, além de outras experiências completamente diferentes. Se o idoso em questão tem algum problema de comunicação, como audição ou visão reduzida, faça o possível para contornar o problema. Ajude-o na leitura de documentos, placas, etc. E também fale em um tom de voz alto e claro. Entenda que os idosos gostam das mesmas coisas que os jovens, mas de uma forma levemente diferente. Eles também gostam de culinária, de música, de caminhar e até de fofocas. Cuide bem do seu idoso. Roda de provérbios. No conto camponês, cita um antigo provérbio: quem é velho, já foi jovem. Provérbios são frases que transmitem valores sobre a vida. São ditados populares usados em diferentes culturas. Pesquise um provérbio interessante, pensando no significado dele para pessoas e anote-o no caderno de língua portuguesa. Boa sorte, crianças! Não se esqueçam de fotografar a sua lição e mandar para sua professora. Um grande abraço e até a próxima aula!